Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. O Vasco da Gama, ele pode ter uma mudada de chave nesta temporada. Para o torcedor vascaíno tem sido sempre muito difícil a situação que a gente pode observar dos rivais. Então o Flamengo conquistando tudo, o Botafogo conquistando tudo, o Fluminense conquistando Libertadores. Então pra gente, torcedor vascaíno, é algo muito difícil de encarar, é algo que a gente não está acostumado a viver. E o Vasco pode dar essa resposta este ano. O Vasco da Gama elimina o Botafogo na Copa do Brasil, né? Então um rival direto. A gente tem agora a partida contra o Fluminense. O Vasco pode dar mais uma resposta eliminando o Fluminense, chegando à final. E o Vasco conquistando esse título, ele consegue dar uma resposta ao seu torcedor, ele consegue dar uma resposta aos rivais, consegue dar uma resposta à mídia, né? Um cara que fala muito sobre isso, sobre um possível título do Vasco, é o Rica Perrone. Tem muita gente que não gosta dele, tem gente que gosta, mas o que ele fala é verdade. O Rio de Janeiro e o Brasil não estão preparados para ver o Vasco da Gama campeão novamente. É algo que talvez a gente não dimensione o quão grande isso pode ser, né? Ele até cita que talvez não seja tão grande pela quantidade de pessoas como é com o Flamengo ou outros times, mas a questão da paixão. A paixão do torcedor vascaíno é algo diferente, ela é algo único nas torcidas. Então não é à toa que a torcida do Vasco recebe o título de a mais leal. Realmente o Brasil não está pronto para ver o Vasco campeão novamente. É algo realmente de parar a cidade, como foi em 2011. O Vasco da Gama, ele pode aí dar a resposta ao seu torcedor, dar a resposta de que eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui, eu sou o Vasco da Gama. Apesar de todas as coisas que o clube sofreu ao longo do tempo, eu ainda estou aqui e eu posso dar uma resposta ao meu torcedor. O Vasco tem essa oportunidade mais uma vez esse ano, mas de uma maneira mais especial. O Vasco passando pelo Botafogo, conseguiu eliminar um rival. Se conseguir eliminar o Fluminense, elimina mais um rival, não tem como jogar com o Flamengo, porque já foi eliminado. Então o Vasco indo para a final contra um Cruzeiro, contra um Corinthians, que são adversários historicamente muito difíceis para o Vasco da Gama, principalmente o Corinthians, mas eu vejo um favoritismo maior do Cruzeiro. E aí a gente tem que lembrar que o Cruzeiro foi o time que nós ganhamos quando fomos a primeira vez campeão brasileiro, né? Então em 74 o Vasco ganha do Cruzeiro. Então talvez isso possa se repetir numa final, eventual final de Copa do Brasil, né? Caso o Cruzeiro também passe. Mas é muito importante pro Vasco da Gama ter esse espírito de resposta, esse espírito de luta, esse espírito que esse grupo vem tendo, né? A lesão do Jair uniu muito esses jogadores. A lesão do Jair fez com que todos eles já almejassem mais esse título da Copa do Brasil. Era um título que o Jair falava que ele queria conquistar pelo clube, né? Então isso eu acho que uniu os jogadores ainda mais, né? E também a mentalidade do Fernando Diniz, ela pode ser direcionada para essa questão. O Fernando Diniz é um cara que consegue ter bons desempenhos em jogos de mata-mata, apesar de não ter tido grandes sucessos em jogos de pontos corridos, mas o Fernando Diniz ele talvez consiga exercer aí bons jogos de mata-mata e fazer com que o Vasco chegue a ser campeão, né? Assim como ele fez com o Fluminense, campeão da Libertadores. Então a gente espera que o Vasco da Gama consiga dar essa resposta ao seu torcedor, consiga voltar a mostrar o gigante que ele sempre foi e que a gente consiga conquistar esse título. Então é esse espírito do Vasco que realmente estava faltando e que eu começo a enxergar nesse elenco, né? Um espírito que, apesar de ainda os jogadores terem talvez um vício de, poxa, perdemos, tomamos um gol e o time meio que desmorona, né? Mas eu vejo que começa a ter uma mudança de espírito dentro do Vasco da Gama. Acho que isso também passa muito pelo Admar Lopes. Ele é um cara que está consertando todas as besteiras feitas pela diretoria anteriormente, né? Então os contratos, ele está revendo os contratos, ele está conseguindo fazer liberações de jogadores, está conseguindo aliviar a folha de pagamento. Então a gente consegue, com a competência do Admar Lopes, fazer com que esse elenco se torne cada vez mais forte, que a diretoria se torne mais forte e que o Vasco assim consiga chegar ao seu objetivo final, que é a conquista da Copa do Brasil e, obviamente, um lugar tranquilo e sem sufocos no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Diz aí pra mim o que você acha, torcedor vascaíno. Um forte abraço, fique com Deus, sempre Vasco.